Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Mais uma estreia nessa noite aqui com vocês, para que a gente possa continuar debatendo todos os assuntos que a escola vem levantando agora nesse ano de 2022. Espero que vocês estejam acompanhando e gostando também de todos os assuntos que a gente está debatendo a cada semana aqui com vocês, tá bom? E não se esquece também de comentar aqui no nosso chat que a gente vai respondendo as perguntas que caso vocês tenham no decorrer da conversa. Estamos aqui mais uma vez, senhores, e vamos conversar hoje sobre relatório fotográfico. Vamos lá, eu tô gostando da sua introdução, cara. Gostou? Antes a gente parava, não ficou bom. Grava de novo. Agora é no fôlego só e já manda tudo. Eu tô ficando bem. Seu cabelo te atrapalhava. Era o cabelo, rapaz, era o cabelo. Agora estou aderindo. Pra ficar perfeito, Ah. eu acho que você poderia apresentar as pessoas pra galera. Claro, com certeza. Daniel Faião, nossa editora vai colocar o hubzinho aí embaixo. Vai aparecer por aqui. Isso aí, e Mauro Faião. E vamos conversar sobre esse danado desse relatório fotográfico. E não se esqueçam, Não se esqueçam. Cleiton Alves. Eu sou o Cleiton Alves. Isso aí. Senhores, relatório fotográfico me remete à avaliação, mas não vamos entrar nisso agora. Que também me remete ao processo de penhora. E por aí vai. Muitos assuntos que a gente já conversou por aqui e sempre tem a necessidade desse danado, desse relatório fotográfico. A gente sempre fala de fotografia aqui e lá. Hoje a gente resolveu juntar todos os assuntos, tudo que envolve a fotografia, o relatório fotográfico, trazendo um vídeo só. Isso é bacana, né? Com a fotografia a gente consegue revelar muita coisa no meio dos processos aí. Eu achei que você ia mandar o clichêzão, pô. Então, eu que deixei pra você, eu preparei, rapaz. Eu não sei do que você está falando. Eu fui uma escada agora, Esses artistas são preparei pra você, agora tem que cabecear. Vou fugir. Mas uma coisa eu vou prometer já pra galera. Não é um curso de fotografia. Tá? Pois A gente não vai dizer para você qual é a câmera que você tem que usar, câmera profissional, semi-profissional, nada disso. Tudo isso você consegue fazer facilmente com o seu celular, em diligência, já está no seu bolso, já está pronto. Tá? Se você quiser se profissionalizar, não vai ser nesse vídeo. Pois é. Aqui a gente vai dar algumas dicas de como fazer esse danado desse relatório de uma forma bacana também. E faremos mais do que isso. O que faremos então? Mostre pra gente. Vou apresentar nessa tela. Você não... Editora, ajuda aí nessa tela, vai. Hoje nós vamos falar sobre relatórios fotográficos e não só sobre relatórios fotográficos. Algumas dicas de como capturar imagem ou relatórios de imagens, que nem sempre é uma foto, né? Às vezes você baixa alguma imagem, um mapa, alguma coisa assim, e junta nos autos. Tá? Então, nós vamos bater um papo sobre isso daí, ó. Devemos anexar fotos das nossas diligências? Sim? Não? É obrigatório? Por que nós devemos ou por que nós não devemos? Em quais situações? Se eu for fazer uma citação, uma intimação, eu devo colocar ali um relatório fotográfico? De que forma eu faço isso nos autos? E o que mais? O que nós podemos fotografar? O que pode ser fotografado para garantir mais informação no processo? Bens, móveis, imóveis, pessoas. Já tem uma pergunta que eu já vou anotar. Segura a sua pergunta. Fotografar pessoas. Alguém já pode ter colocado uma objeção aí, né? E se a pessoa não quiser ser fotografada? Enfim, vamos falar sobre isso. Documentos, localidades. Como assim localidades? Às vezes você vai fazer uma constatação. Então você vê ali uma reunião de pessoas, um grupo, o que está acontecendo. Fica mais fácil de você explicar o que está acontecendo em determinada região. Ou você junta um mapa, quando o endereço é um pouco mais difícil. Enfim, vamos debater sobre isso. Seguindo aqui algumas dicas práticas. A gente sempre discute pra caramba nos nossos podcasts, né? E lá no final, depois de discutir, a gente vai puxando aqui um monte de dica para os colegas. Então a gente vai falar sobre regras e cuidados para juntar imagens. Vamos falar sobre alguns aplicativos para editar, para escanear as imagens que a gente usa. E sobre a autorização da parte. Ela deve autorizar? Não. O que a gente faz nessa hora se ele falar, opa, não, foto aqui não. E é esse o resumo do que a gente vai conversar hoje. Maravilha, tem Então, muito pano pra manga aí. Pois é, se você curtiu esse assunto, esse tema, segue aí no vídeo, a gente vai tentar permear tudo isso que eu falei para vocês. Mauro, de antemão eu já vou lhe fazer uma pergunta e não é o que diz a lei, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Muito bem. Deixar um pouquinho mais pra frente, mas assim, o que a gente vem conversando aí
em todo esse tempo de escola de oficiais, de canal no YouTube, até de Instagram mesmo, em live, em algumas questões, reforço dizendo que sempre a gente fala da importância do relatório fotográfico e tal, e a gente vem sempre levantando essa ideia para os colegas para reforçar a prática mesmo desse relatório fotográfico. Mas eu lhe pergunto, antes de mais nada, você percebe que o relatório fotográfico ele é bem utilizado nos dias atuais ou não? Ou ainda pode melhorar de alguma forma? Os colegas usam? Ainda são relutantes? O que você acha em relação a isso? Varia bastante, mas de modo geral, eu ainda acredito que seja um pouco precário o uso de relatório fotográfico. Muitas pessoas hoje já utilizam, a maioria já utiliza a fotografia em alguns casos específicos, mas deixa de utilizar em outros casos em que poderia também, e deixa de fazer um relatório mais bem apresentável. O mais comum que nós temos é pegar a fotografia original, crua, e jogar nos autos, sem fazer uma legenda, sem fazer uma colagem com várias fotografias de uma página, sem ter um layout que deixe a apresentação um pouco mais interessante. A gente vai comentar sobre isso aqui. E o que vem acontecendo é que nós temos uma evolução tecnológica, e a gente sempre toca nessa tecla, né? Tecnologia, a gente demora um pouco para acompanhar. Todos os processos hoje praticamente já são eletrônicos, todos nós temos uma câmera fotográfica no bolso ou na bolsa, e o dever do oficial de justiça de trazer a realidade para os autos é tão importante que é aquilo que representa praticamente o nosso trabalho. Sim. É aquilo que representa a nossa apresentação. Então, não só em relação a relatório fotográfico, mas a relatório escrito mesmo. A gente sempre fala muito disso, que uma boa certidão resolve o problema. Uma boa certidão traz credibilidade para o oficial de justiça e visibilidade, que é um dos grandes problemas do oficial. Ninguém vê. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você usou, mestre! Demorou, hein? Tava aqui na ponta da língua. Esperando o momento apropriado. A escada. Segurei aqui. Boa. Perfeito. O nosso texto, ele precisa estar muito bem escrito, as informações muito bem trazidas. Mas, como o Daniel muito bem pontuou, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Acabei de criar essa frase. E a gente vai trazer essa frase depois para justificar, inclusive, aquele ponto que o Daniel mostrou na tela. E a obrigatoriedade? É ou não é? A gente vai mais para frente, quando for falar da lei, discutir sobre isso. Então, nós tivemos esse avanço. Todos nós temos máquina fotográfica. Nós sabemos que, em geral, não é um equipamento fornecido pelos tribunais, pelos estados. Infelizmente, não é. Deveria ser, mas não é. Isso não impede da gente utilizar, até porque facilita o nosso trabalho, e aí cada um vai decidir se vai utilizar ou não, a gente não vai entrar mas também, né? nesse mérito. O que existe nessa questão do uso do aparelho particular? Eu posso ter o meu aparelho roubado, furtado, pode cair, pode quebrar, pode se desgastar, ou simplesmente eu tenho uma ideologia de que eu só trabalho com aquilo que o Estado me oferece. Então, existem várias interpretações para isso, todos vão ter um pouco de razão e a gente não quer entrar nesse mérito. A gente está presumindo aqui que as pessoas vão utilizar. Sim. Tá? Seja o pessoal, seja do profissional. Mérito. Eu tenho uma opinião sobre isso. Por favor. Mas é a opinião do Daniel, que é a seguinte. Tá golado. É a seguinte. Alguns anos atrás, possuir um telefone, um smartphone com câmera, alguns eu digo bastantes anos atrás, né? Não era uma coisa acessível para todo mundo. Sim. Não é uma coisa 5, 10 anos atrás. Lanterninha, aqueles tijolinhos, os telefones melhores com touchscreen, como a gente tem hoje, né? Eram equipamentos que demandavam mais investimentos, então você tinha que tomar um pouco mais de cuidado. E de certa forma era até um tipo de celular específico que tinha essas funções, né? Exatamente. Hoje... Tirar uma foto com boa qualidade. Nossa. Hoje em dia, praticamente todo celular que sai tem câmera, tem isso, tem aquilo outro. Eu não conheço uma pessoa, dá licença, porque o meu tá ali filmando. A propósito, tá sendo filmado com o meu celular, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, naquela câmera, é o meu celular. Hoje em dia, eu não conheço ninguém que não tenha um smartphone desse tipo. Sim. Touchscreen,
câmera e tal. Não precisa ser um iPhone 29, não precisa ser um Samsung 530, nada disso. Sim. Mas um bom telefone que tire uma boa fotografia. Como ele é uma coisa tão popular, caramba, não é um grande investimento seu, apesar dos argumentos do Mauro, né? Pode ser furtado, você pode estar usando para o seu trabalho e de repente cair, um acidente. Ônus e bônus, né? Pois é. Nós já temos o nosso veículo. Ah, mas aí o tribunal paga a danada da IT, da indenização de transporte. Legal, um argumento válido. Mas se você parar para pensar e for colocar na ponta do lápis que se você precisar da instituição lhe forneça tudo o que você precisa para trabalhar, o seu colete, sua roupa, né? Aí eu sei que eu estou entrando em muito detalhe, coisa pequena, né? Coisa muito pequena. O papel que você imprime os seus mandados em casa. Cara, meio que faz parte do seu trabalho. Você não vai estar fazendo grandes investimentos para comprar um celular ou uma câmera fotográfica específica para sua diligência e para tirar fotografias. Diferente, por exemplo, se você escolher assim, eu quero ter porte de arma para minha defesa pessoal, eu me sinto inseguro nas diligências. A instituição não fornece. Né? Eu tenho porte de arma, o Mauro também tem. Nós individualmente fomos lá, processo na Polícia Federal, treinamento, aquisição de arma de fogo, às nossas custas. Sim. Né? É estranho você pensar hoje, em que a instituição deveria fornecer isso para todos os oficiais. Hoje. O que mais eu posso citar? Uma câmera dessas, a gente conversou sobre uma câmera que filma a diligência, para você monitorar simplesmente a sua diligência. Bom, é um equipamento que não é acessível, não está lá para todo mundo. Apesar de que se você buscar no Mercado Livre da vida, você vai encontrar. Mas para quantas pessoas você olha e vê, olha que legal essa câmera que você está usando, isso é raro. Por que eu estou dando essa volta toda para falar sobre isso? Porque celular todo mundo já tem na mão. Sim. E para mim soa estranho dizer assim, para eu tirar aqui meia dúzia de fotos dessa diligência, com o meu celular eu não faço, porque eu quero que a instituição me ceda. Eu vou dizer que a pessoa está errada? Não. Mas eu posso pensar, poxa, esse pensamento ele era mais válido há alguns anos atrás. Sim. Quando o acesso ao celular era mais restrito, mais fechado. E a mesma coisa a gente pode falar para uma simples chamada telefônica. Exatamente. Se eu só tenho meu celular pessoal, eu vou deixar de me comunicar à distância com as pessoas, porque eu não tenho um telefone institucional. Isso vai atrapalhar a minha vida hoje de uma forma absurda, ainda mais quando a gente pensa em pandemia. Isso mais dificulta a sua vida, a sua própria vida, do que facilita. Então, para fechar o pensamento, é muito popular, já está pronto, já está na sua mão, você não precisa investir mais nada. Obviamente, você precisa de um pouquinho de cuidado, né, na hora de tirar do seu bolso ou da sua bolsa para fazer ali os seus registros, mas não precisa de grandes investimentos. Sim. Não precisa. Deixar de usar não é um erro, mas talvez você esteja dificultando a sua vida, a sua própria diligência, o seu próprio trabalho, que poderia ser muito simples. Algumas fotos com algumas técnicas, obviamente, mas depois guarda, bota no bolso, na bolsa, vai para casa e resolve. E aí eu volto para a questão da visibilidade e credibilidade, porque essa atitude de o oficial de justiça utilizar os meios próprios para realizar o trabalho, nesse caso, vai trazer uma valorização muito grande para o nosso trabalho, para nós. Então, nós temos vantagens e desvantagens, mas a gente trabalha com o que tem. E como nosso objetivo aqui é visibilidade, qualificação e é ganho para a própria categoria e para a sociedade também, obviamente, a gente entende que é muito mais interessante usar quando for necessário. E isso vem sendo feito. O que o Daniel falou é adotado pela maioria das pessoas. Essa é a regra. A grande maioria utiliza quando necessário. E isso reflete a nossa situação atual, principalmente porque hoje existe uma onda de novas atribuições. Vocês adoram fazer barulho quando eu estou falando. Foi só um trilho. É porque é difícil fazer barulho quando eu estou falando. Estou falando aqui fazendo barulho. Então, as novas atribuições, antes que vocês quebrem meu raciocínio, essa onda vem justamente para aumentar a atribuição, responsabilidade, aumentar a necessidade de qualificação, visibilidade, enfim, só vantagens. Existe uma desvantagem para alguns. Mais responsabilidade, mais trabalho. Então, quem enxerga por esse lado não entende essa parte de novas atribuições e novas qualificações, melhor qualificação como algo muito bom. E quando eu digo novas atribuições, não é o nosso foco hoje, é o quê?
maior foco na atividade de execução, atividade de inteligência, realização de perícias simples na esfera penal, acompanhar diligências também de natureza criminal. São os projetos de lei que a gente tem hoje aí. Proatividade. Mais responsabilidade, mais atribuições e maior ser mais necessário. Não que o oficial de justiça não seja, ele é. Mas quanto mais a gente traz resultado para o processo, mais a gente é visto. E eu vou insistir nessa palavra, visibilidade. E visibilidade tem tudo a ver com a fotografia. Por quê? Quando nós trazemos a fotografia aos autos, a gente traz maior importância para a diligência e a explicação daquilo que a gente precisa trazer. Então, na prática, a maioria dos oficiais utiliza. Quais são os casos que a gente usa mais hoje? A avaliação, não vamos falar sobre isso, mas a avaliação Vocês falam esse nome, eu já olho para o outro lado. É o que mais se utiliza porque é inerente à atividade de avaliar, de vistoriar. Também. Quando o Mauro fala avaliação, entenda vistoria. Né? Porque quando você vai caracterizar os bens, para você caracterizar, ao invés de você pegar sua papel e escrever 3 páginas, você tira ali 4 fotos. Verdade. Vistoria, de qualquer coisa, na verdade, né? De qualquer coisa. Há aqueles que defendam que preferem descrever tudo por texto, ao invés de colocar a fotografia. Só que a gente sabe que certas coisas não são claramente expostas por meio de texto. Tem certos estados de conservação, certas características que você não consegue expor para o leitor. Acaba sendo subjetivo demais, né? Sobre isso, fotografia. Sobre isso eu vou dar uma opinião, não é nem uma opinião, é um comentário que eu acho que pode embasar bem o porquê da gente estar falando, do Mauro estar comentando isso. Hoje em dia, mais uma vez, né, todo mundo tem na mão um smartphone, um computador, é acesso muito fácil à internet. E as pessoas, diferente de uma década atrás, quando não tinha tanto esse acesso, então a gente prestava muita atenção no pouco conteúdo que tinha na internet. Hoje em dia, olhe para o seu amigo do lado que está com o Instagram, por exemplo, aberto. Ele está olhando as informações assim, ó, já vi, beleza, massa, ok, passa. É tudo muito rápido. Muito rápido. Informação visual, né? É muito difícil hoje em dia você pegar uma pessoa que vai pegar um processo, um documento e começar a ler na íntegra tudo isso. Apesar de as funções de quem lida com os autos, as pessoas são analistas que vão analisar. Tá? Mas é hábito do ser humano hoje em dia conseguir ou precisar captar as informações mais rápido. Então, se eu tenho aqui texto, imagem respectiva, a leitura fica mais dinâmica, fica mais interessante, o conteúdo fica mais organizado. Diferente de você pegar um documento com 10 páginas, como naturalmente é uma sentença, por exemplo. Vamos entender essa sentença, vamos lá. É cansativo ler uma sentença. Mas se você pega um auto ou um laudo do oficial de justiça e faz a mesma coisa, fica cansativo. Então, você pode deixar aquilo mais instruído, mais bonito, com a qualidade mais interessante, simplesmente fazendo isso que a gente está conversando aqui, capturando umas imagens e juntando lá. O Daniel já está adiantando a parte que eu vou falar na legislação. Eu não vou mais falar, mas eu vou fazer essa remissão aqui para o que ele já disse. Não, mas fala, porque eu comentei isso para despertar o argumento lá no nosso cérebro para dizer assim, olha que interessante, olha que motivo ótimo que lhe incentiva a pensar por esse lado. Velho, porque senão você fica um documento chato. Até os livros, hoje em dia, estão vindo com QR Code para você acessar as imagens do que o cara está querendo falar. Trabalhos acadêmicos estão assim. Faz lá o diálogo, né, a apresentação do assunto ou da análise, ou seja lá o que está fazendo, e tem um QR Code que você bota o telefone lá e ele te gera uma imagem para você entender aquilo ali. Para a galera da geração mais moderna, isso já nasce no sangue da Não, gente. total. Para a galera da geração mais antiga, o pessoal old school, que também tem muita gente old school na categoria de oficial de justiça. Sim. Ótimo, nada de errado com isso. Mas aqui a gente convida a turma a se atualizar. Ó, eu sei que você aprendeu dessa forma. Lá nas antigas, você é old school, o nome já diz, né? Mas hoje o mundo está girando de uma outra forma, com uma outra velocidade. Você precisa participar um pouquinho aqui também. É isso que a gente... Foi bom, Daniel, adiantar, porque isso é parte da fundamentação quando a gente falar da obrigatoriedade. Tá. A gente vai falar ainda, mas ele já fundamentou um pedaço aí, já me ajudou. Bacana. Bom, mas além da avaliação, existem outras diligências em que hoje se usa bastante, constatação. É óbvio que numa constatação você precisa tirar uma fotografia
Principalmente se você vai constatar algo em um terreno, se é um bem móvel, às vezes a situação de uma pessoa, como é que você vai descrever com detalhes algo que você nem sabe? Então a fotografia aí é meio que óbvio. E também na prática, onde é mais que a gente usa, Daniel? Todo mundo usa busca e apreensão de veículo para a gente Pouco, descrever alguns de forma poucos geral. deixam de usar. A maioria usa hoje aqui. Usa, mas eu acho que poderia usar melhor. Poderia usar melhor, eu ainda acho que é pouco. Bem melhor. A gente vai comentar, vai dar umas dicas sobre isso, mas é comum para você registrar a forma em que o estado em que estava o veículo na hora da entrega, da mesma forma durante despejo, reintegração de posse. Poxa, entreguei um imóvel para o autor, despejei alguém e emiti na posse o autor. Preciso informar nos autos a situação em que estava o imóvel? A lei não fala muita coisa sobre isso, mas é importante você falar de forma geral como é que estava. Pelo menos a conservação, bem, mal, médio, porque isso vai envolver o direito das partes ali. Existe uma linha de pensamento que diz assim, o oficial de justiça deve fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. É verdade. E, salvo engano, não está expressamente previsto em lei que o oficial de justiça deverá fotografar a diligência. A gente vai chegar lá, né? Mas, poxa, será que eu devo ter um pensamento tão linear assim? Eu só faço aquilo que está expressamente dito em lei. É esse o meu cargo? Ou eu posso ter uma proatividade, ou eu posso me empenhar um pouco aqui ou ali quando demandar? Ou posso analisar a lei, mesmo que não esteja lá escrito expressamente. Eu sei que já você vai perguntar o que diz a lei, mas nem sempre a gente precisa ser engessado dessa forma. Olha, a lei manda fazer, faça. A lei não comenta. Então, se não comenta, nem faça. Pera aí. É porque senão a gente acaba caindo por terra, deixando cair por terra, melhor dizendo, o que a gente sempre fala aqui, que é o bom senso. É o bom senso, boas práticas, o óbvio. A lei não precisa dizer o óbvio. O juiz não precisa determinar o óbvio. A gente tem que usar nosso cérebro, pensar, entender qual é a finalidade, o que é que a gente está fazendo, para quê, e usar as ferramentas. Mas espera aí, a gente chega já na legislação. E ao mesmo tempo, a gente tem que puxar o bom senso e entender as diferenças de geração. Sim. Né? Às vezes, o Mauro comentou aqui algumas vezes, é óbvio. Para ele é óbvio, para mim é óbvio, para você é óbvio. Mas às vezes, para o old school, que está acostumado a lá 10, 20, 30 anos fazer da mesma forma, para aquela galera não é tão óbvio. Né? Mas eu acho que o mundo vai começar a dizer assim, vem. Senão o seu trabalho vai começar a ser analisado da seguinte forma. Essa é a certidão daquela galera. Dá para ver aqui já só pela apresentação. E aí a qualidade do trabalho e a visibilidade que o Mauro fala. E a apresentação é tudo, né? A primeira impressão que você tem quando vê um trabalho que você vê com capa organizado, com legenda, você olha aquela coisa e fala, poxa, isso aqui foi bem feito. Mas assim, tem mais um exemplo daqui legal de Alagoas que a gente utiliza, que é uma regra local, que é em ações possessórias oriundas de movimentos organizados, em que a gente tem que fazer uma diligência prévia para poder constatar a situação. Geralmente são assentamentos, invasões, então a gente precisa analisar o que tem no local, se existem crianças, enfermos, idosos, animais, qual é a estrutura, se vai precisar de maquinário. Então a gente faz toda essa análise, o oficial de justiça faz antes da diligência de reintegração de posse e apresenta esse relatório para o magistrado, dizendo exatamente o que é que vai ser necessário para cumprir aquela ordem de reintegração de posse. Poxa, se eu estou trabalhando em um assentamento, em uma invasão, onde eu tenho dezenas de famílias e tenho dezenas de estruturas, animais, eu posso descrever tudo isso detalhadamente em várias páginas. Ou eu posso tirar umas 4, 5, 6 fotografias e fazer um relatório resumido. Meu trabalho vai ser até mais rápido e vai ser muito mais fácil daquilo ser compreendido. Então isso é uma regra aqui, não a fotografia, ela não é regra, mas essa diligência com esse relatório. Essas são as diligências em que geralmente a gente utiliza a fotografia na prática. Mas nós temos alguns problemas práticos também decorrentes da necessidade de usar a fotografia. E a gente precisa comentar sobre isso. Então não fuja não do assunto, já fale logo qual é o problema. Vamos lá, porque depois a gente traz algumas soluções. Primeira coisa a gente já falou, é a falta de equipamento institucional. Isso gera uma certa dificuldade porque alguns não se sentem confortáveis de usar o próprio equipamento. Isso eu trato como sendo um problema. O outro, que o Daniel já mencionou um pouco, é a dificuldade do manuseio. A dificuldade até do uso da tecnologia. Você manusear uma fotografia, você editar uma foto, você juntar no processo. Nem todo mundo consegue fazer isso
de uma forma simples, alguns têm dificuldade. E eu não vejo investimento dos tribunais sobre os servidores para trabalhar em cima dessa Capacitar, dificuldade. galera. A gente não vê. Você precisa ter um mínimo de intimidade com o computador, com o editor de imagens, seja no celular, um aplicativo, a gente vai dar umas sugestões aqui, seja no próprio computador. Então é meio que cada um por si. Então isso talvez seja um dos maiores problemas para a gente conseguir fazer um relatório legal. É a falta de habilidade mesmo com a edição de imagem. E não é, você sabe, não é uma edição. Sim. Quando a gente fala editar, né, é montar, né, fazer aquele mosaico, botar uma legendazinha, que a gente faz no Word mesmo, deixa o modelinho pronto. E as pessoas têm muita dificuldade com isso daí, com essa questão da edição. E isso resulta no seguinte, num outro problema. Eu já vi os colegas pegando as imagens, por exemplo, fez uma reintegração de posse e tirou 20 fotografias. Nossa. Acontece, às vezes são necessárias. E ele junta as 20 fotografias. Cada fotografia em uma página inteira. Jesus. Então nós temos 20 páginas do processo só de fotos. Só de fotos. Supondo que elas são necessárias. Eu poderia colocar 4 por página. Eu diminuiria o tamanho do processo, o tamanho de arquivo, o processo mais leve, enfim. É mais fácil até de visualizar. E geralmente elas vão sem legenda, que é um outro problema. O leitor, quando visualiza as fotos, ele não sabe exatamente o que é cada foto. Porque a gente lá no relatório fala imagens em anexo. Até menciona às vezes quais são as imagens, quais são os cômodos. Mas na hora que você olha a foto, como é que você vai saber qual é a sala de estar, a sala de jantar, casa 1, terreno 2? Não dá. Sim. Então, isso junto à dificuldade de editar as imagens, eu acredito que seja o maior problema em relação à entrega. Uma vez que é feita essa entrega, ela não tem uma qualidade, às vezes, que a gente gostaria, porque ela é muito simplória. Sim. Tá? E a gente precisa trabalhar em cima disso daí. Compreendo. Só que para a gente conseguir a resolução desses problemas, a gente primeiro tem que saber o que diz a lei. Diz a lei. Eu acho que desde o início do podcast, de todos eles, você guarda essa frase aqui e fica esperando o momento Na manga. de perguntar pro Mauro. E o que diz a lei? Vocês estão cheios de jargões hoje. Eu gosto bastante de falar sobre a lei e eu confesso que... Não é nada, tem coragem. Não, eu confesso que esse tema é especialmente difícil. E o Daniel já mencionou o porquê. A lei não diz nada. Ela diz, mas você precisa se esforçar um pouco para alcançar a finalidade da lei. E esse é o problema. Alguns colegas, muitos talvez, têm uma visão mais objetiva em relação às atribuições. Em que, imagina a seguinte situação. Eu só faço aquilo que está expressamente previsto em lei. Certo. E aí a gente fala do princípio da legalidade. A gente tem a legalidade normal, que é o que serve para o cidadão. Você não é obrigado a fazer nada, a não ser que esteja previsto em lei, você é cidadão. E a legalidade estrita, que é da administração pública. Então a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então se eu entendo isso de uma forma mais objetiva, que é como alguns colegas entendem, dizem que eu só faço se a lei me obrigar expressamente. Eu só realizo um ato processual, uma diligência, um procedimento, se a lei disser expressamente. Isso é um erro, porque a lei não tem como prever todas as inúmeras possibilidades que a gente pode viver. Sim. Ela não vai prever quantas vezes você vai bater na porta de alguém. Ela não vai prever em quantos endereços diferentes você vai diligenciar. Se você vai ou não solicitar um documento de identidade em determinada situação. Enfim, eu poderia aqui narrar uma infinidade de situações. Se você vai ou não descrever a situação de um bem, se você vai ou não tirar fotografia, se é importante ou não. Por quê? Existem as boas práticas, existe o óbvio. E aí fica difícil de a gente vincular necessariamente a nossa atribuição a um texto expresso de lei, a um texto expresso de regulamento. E eu queria começar essa parte assim, porque se eu me atenho ao texto legal expresso para realizar todos os meus atos, a minha atividade vai ser extremamente simplória. A minha responsabilidade e necessidade de conhecimento vai ser extremamente simplório, reduzido. A minha responsabilidade vai ser reduzida. E o que acontece quando você tem uma responsabilidade reduzida e uma atribuição reduzida? Em qualquer trabalho que você exerça.
você tem um salário reduzido, você tem uma visibilidade e uma credibilidade reduzidas. Não. E é o oposto do que a gente tenta fazer. Sim. O que a gente tenta fazer, que a gente vem falando aqui há muito tempo, e é uma onda nacional, é ganhar espaço. Para isso, a gente precisa pegar a legislação, pegar o sistema jurídico, pegar a interpretação, princípios da administração pública e o óbvio, e aplicar. E um deles é tirar fotografia. Falei tudo isso para dizer que é bom a gente tirar fotografia. Mas a gente tem sim alguns dispositivos legais para a gente se embasar. Primeiro, CPC trata das atribuições do oficial de justiça no artigo 154. Ele fala que você vai certificar as diligências. Certificar por texto. Uma imagem pode perfeitamente fazer parte de um texto de uma certidão. Não precisa estar dito. Isso é óbvio. Se eu estou diante de uma diligência que exige uma imagem para melhor compreensão, eu entendo que sim, você deve anexar essa imagem. Tá? Isso é uma interpretação ampla que a gente faz. Nós temos na parte de execução, de penhora e avaliação, em que nós temos que descrever as características dos bens e o estado em que ele se encontra, tanto para uma penhora quanto para uma avaliação. E veja só, para eu descrever as características, para eu descrever o estado de conservação, nem sempre palavras são suficientes. Comentei hoje mais cedo. Sim. Eu preciso de uma imagem. Por quê? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Inventei essa frase. Tá vendo? E nesse sentido, a gente entende que se aquela situação concreta exige uma foto para que ela fique clara, sim, é obrigação do servidor anexar uma foto. Tá? A gente vai recair sobre outros problemas, sobre equipamento, sobre capacidade, sobre sistema, mas é outra história. A gente está falando aqui de lei, de obrigações, de deveres. Existe penalidade se você não fizer? Não, mas nem todo dever é seguido de uma penalidade. A gente está falando aqui do dever ser. E quando a gente vai para a avaliação, propriamente falando, a gente tem o Código de Processo Civil, que fala que vai ser descrita a característica e o estado de conservação, mas a gente também tem uma norma técnica que é a ABNT, que também traz algumas orientações sobre o trabalho de avaliação, que a gente deve se embasar. E eu prefiro até que o Daniel fale sobre isso, porque ele que manja muito aí de ABNT, de avaliação. Já posso falar de avaliação? Só da ABNT. Tá, não vamos falar de avaliação. A NBR número 14653. Editora, faz umas anotações aí, vai. Essa norma técnica, ela tem 7 partes. E o que importa pra gente? A parte número 1, que são os procedimentos gerais. A parte número 2, que fala sobre os imóveis urbanos. E a parte número 5, que fala sobre os bens móveis em geral. Tá? Então, essa norma técnica, diferente do CPC, ela detalha todos os procedimentos que devem ser tomados para avaliação de qualquer coisa. Tá? Essa NBR 14653, ela trata de avaliação, tudo que precisa ser avaliado. Mas eu não vou ficar falando tudo isso aqui, porque a gente já falou isso num podcast nosso sobre avaliação, inclusive tem 2 vídeos. É um podcast primeiro que fala sobre avaliação e o segundo que complementa, ele é um pouco mais técnico. Tem aqui um cardzinho, se você quiser assistir depois, clica aqui e você vai para lá. O CPC ele fala tão somente, lá no artigo 872, inciso 1º, ele fala que a avaliação deverá conter ou deverá especificar a caracterização do bem, certo, e o seu estado de conservação. Quando a gente vai para NBR, norma técnica, que detalha tudo isso, ele diz como fazer essa avaliação. Certo. Como fazer isso? O CPC também diz que nenhuma avaliação poderá preceder a vistoria. Significa que se eu vou fazer a avaliação, antes eu tenho que fazer uma vistoria. E é justamente nessa vistoria que a gente faz a caracterização do bem imóvel ou móvel, pode ser uma casa, um carro, qualquer coisa que você penhora e precisa avaliar, e o seu estado de conservação. Então, por exemplo, eu fiz uma penhora essa semana e eu fiz de verdade. A propósito, para deixar o vídeo contemporâneo, nós estamos gravando no mês de fevereiro de 2022. Às vezes a gente fala data, tempo, é bom saber quando o vídeo está sendo gravado para ter referência. Então, há menos de um mês eu fiz uma penhora de vários itens. Um deles era um gerador. Certo. Não era um gerador monstruoso, era um gerador relativamente pequeno. Ele era apoiado numa estrutura com rodas, então você conseguia levantar e puxar. E eu poderia passar ali 1 hora escrevendo um grande texto descrevendo todo aquele gerador. Mas eu fiz um texto genérico, gerador da potência X alimentado em gasolina, com as especificações descritas na foto 1. E nessa foto 1 eu tirei uma foto da placa de informação técnica do gerador. Perfeito.
potência, tamanho, frequência, corrente, tensão, número de série, blá, 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 blá. Tem tudo lá. Eu poderia ter escrito uma página. Não precisa. Tá? Eu acho que eu vou devolver para o Mauro porque ele pediu para falar só desse ponto e não entrar muito nesse assunto. Mas antes do Mauro entrar, me permita. Quando você falou dessa placa, que tem todas as... Todo equipamento elétrico, eletrônico tem a placa ali. Eu ia puxar até para a parte da informática. Todos né? eles. Às vezes a gente precisa fazer um serviço de forma remota, né? Eu, como técnico da escola de oficiais, às vezes preciso atender os colegas de forma remota. E uma das primeiras coisas que a gente pede, tira a fotografia da etiqueta que tem quando é notebook, na parte de baixo do notebook, que ela tem explicando tudo, a gente já pega o código, já sabe o que é, já sabe o que tem no computador, já sabe. Nesse meu caso, que eu falei do gerador, tinha essa placa com todas as especificações e tinha um campo nessa placa dizendo número de referência ou número de série. Para que serve isso? Para individualizar o bem. Só que não estava preenchido. Obviamente, sem número de série identificado. Porque essa informação, apesar de não ter na placa, quando eu digo que não tem o número de série, numa outra diligência que de repente a gente precisa remover o bem, eu vou buscar esse item sem número de série. E se tiver a fotografia então, hein? Dá para comparar do lado, essa etiqueta estava rasgada, é esse aqui. A fotografia. Detalhe. Mas vocês pediram para eu não falar de avaliação, eu misturei na lista. Vamos, Mauro. E a fotografia resolve também outra coisa. Você que está avaliando, que está caracterizando, você pode não entender o que tem nessa etiqueta. Você vira o notebook, tem lá uns números estranhos, escrito RAM do lado, uns números, um Z e tal. Você não sabe nem o que escrever. Mas isso é o quê? Isso é memória, isso é desempenho, é corrente, é consumo, é o quê? Se você não sabe e você coloca a fotografia, quem entende daquilo vai saber o que é. Vai bater o olho na hora. O leitor vai entender. Você não entende, mas o leitor entende. Para fechar o que o Daniel falou da BNT, ela traz lá a regra sobre a fotografia, tanto dos móveis quanto dos imóveis. Está lá no procedimento. Dos imóveis, ela recomenda sempre o uso de fotografia. Dos móveis, ela trata como obrigatório. Tá? Mesmo para você atingir o nível mínimo de fundamentação, de qualidade, ele fala, olha, nos móveis é obrigatório ter fotografia. E nos bens imóveis ela recomenda. Então, é uma norma, é um parâmetro que a gente pode utilizar também. A gente tem que observar? Sim, é a norma técnica. É a norma utilizada no Brasil para avaliação. Mas o oficial de justiça não é técnico, não é avaliador. O CPC diz, a avaliação será feita pelo oficial de justiça, artigo 870. Será feita pelo oficial de justiça. De que forma? Oficiais, aprendam como se faz a avaliação. De que forma? Se vira aí. Faz parte do nosso cargo, das nossas atribuições. Se o tribunal não diz pra gente como faz, a gente precisa descobrir algum documento, alguma regra oficial para que o nosso trabalho tenha um resultado plausível e não seja apedrejado de impugnações. Sim. Porque se você faz um bolo conforme uma receita já consagrada, ninguém vai reclamar do seu bolo. A pessoa pode não gostar, não concordar, aprovar, mas você não fez o bolo errado, você fez o bolo certo. Né? De repente não agrada ao paladar e ao paladar. E essa é a Eu ideia. já me arrependi de ter falado de avaliação. Mas eu já não estou falando de avaliação. Mas eu vou falar mais agora porque eu tenho um gancho para fazer com avaliação para vincular. Vai falar de avaliação? Vou vincular com a avaliação não foge da gente. Você não pediu para eu falar de lei? Você não Por pediu favor. para falar de avaliação? Não. Vocês não pediram para a gente falar de fotografia? A avaliação a gente pode vincular com a prova pericial e com a inspeção judicial, porque tudo isso se refere também à fotografia. Quando o Código de Processo Civil fala em prova pericial, ele diz que pode ser um exame, pode ser uma vistoria ou pode ser uma avaliação. Então a avaliação ela é produção de prova. A gente sabe que uma perícia, por natureza, tem que ter fotografia. Poxa, faz uma perícia num cadáver, faz uma perícia num acidente de trânsito, é óbvio, não precisa estar na lei. Sim. E a avaliação é uma das formas de perícia. E aí podemos dizer, mas não é o oficial de justiça que vai fazer essa avaliação. É um perito. Sim, mas às vezes é o oficial de justiça, porque às vezes não é uma perícia, mas ainda assim é uma avaliação, é uma produção de prova. Quando a gente fala da inspeção, que é uma atividade do juiz, nós temos lá no dispositivo que diz a inspeção poderá ser acompanhada por perito. Perfeito? Certo. Para auxiliar. E ela poderá ser instruída com fotografia, com mapa, com desenhos. Isso é muito óbvio. A lei não precisa dizer
E o que isso tem a ver com a avaliação? Tudo, porque a avaliação pode ser uma forma de perícia, de prova pericial, e dentro da atividade da perícia, isso pode ser feito dentro de uma inspeção judicial, acompanhado por um perito, onde você precisa de uma fotografia e o oficial de justiça pode ser o responsável pela inspeção. É a atribuição do juiz, mas ele delega. É comum o juiz delegar isso e a gente chama de constatação. É o nome que a gente chama. Às vezes a constatação é uma avaliação, às vezes a constatação é uma perícia, é uma real perícia, mais simples, mas às vezes é uma inspeção. Então ela tem essa natureza híbrida, mista. E em todos esses casos a gente pode falar de fotografia, seja porque é avaliação, seja porque é uma prova pericial, seja porque é uma inspeção judicial. E aí eu já trago novamente as novas atribuições, porque no projeto de lei que visa alterar o Código de Processo Penal, tem lá dizendo que o oficial pode vir a fazer perícias mais simples, que não envolvam conhecimentos avançados, especializados. E é óbvio que vai ter que ter fotografia. Então a gente já está adiantando esse assunto aqui. Fiz esse balaio de gato com inspeção, com perícia, com avaliação, para entender que é tudo farinha do mesmo saco. Tudo isso, às vezes, eu preciso de uma fotografia para instruir e eu tenho uma previsão legal. Eu não tenho uma obrigatoriedade ali clara, mas eu tenho uma orientação da lei. E é óbvio que se está lá é porque deve existir. Então, mudando um pouquinho do assunto da parte de avaliação de inspeção, a gente tem mais um dispositivo legal que tem a ver com esse nosso assunto, para poder fechar a parte da lei e a gente seguir. A gente está falando aqui em obrigatoriedade de cópia, de foto, de anexar nos autos. Sobre isso, nós temos a Lei da Desburocratização, que é uma lei de 2018 que veio justamente simplificar os procedimentos da administração pública. Essa lei para fazer a referência para vocês, é a Lei 13.726. E ela fala o seguinte lá, essa eu vou ler, lá no seu artigo 3º. Na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de... Então aqui é dispensa, tanto para a União, Estados e municípios. O cidadão não é obrigado. Ele é dispensado de autenticar cópia de documento, cabendo ao agente administrativo da administração pública, no caso nós, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. O que isso tem a ver com o assunto? Se eu estou diante de um cidadão que me apresenta um documento original, seja o que for, procuração, certidão de óbito, identidade, seja o que for, e eu preciso daquele documento para minha diligência, eu preciso tirar uma foto desse documento. Sim. Eu preciso juntar esse documento aos autos se ele tem a ver com a minha diligência. E eu sou obrigado a dar fé pública nesse documento, dizer que eles são autênticos. E alguns se eximem dessa responsabilidade, com medo de aquele documento ser falsificado ou de haver alguma irregularidade com ele. Mas sim, nós somos obrigados. A partir do momento em que eu tiro uma fotografia de um documento apresentado, eu preciso juntá-lo nos autos e declarar que eles são autênticos. Exatamente. Certo. Você vê que a gente pensa que a fotografia, a imagem, o relatório fotográfico é algo simples, né? Mas quando a gente começa a puxar dali, puxar daqui, a gente acaba vendo o tamanho da coisa, né? Assim, o tamanho do assunto, o tamanho da importância desse assunto. Isso facilita algumas etapas do processo, pode facilitar algumas etapas do processo. Um exemplo prático disso, o Mauro até citou certidão de óbito. E a gente está numa diligência, vai procurar fulano, um familiar nos atende e diz que fulano faleceu. Tá bom. Daí eu tenho duas opções. Tem várias, na verdade. Eu posso simplesmente falar, muito obrigado, tchau. Certificar que fulano diz que o réu, por exemplo, faleceu e devolva a certidão. Ou eu posso aproveitar que eu já estou na frente do familiar, no endereço, na porta, falando com a pessoa e perguntar o seguinte: você por acaso teria a certidão de óbito para me apresentar? Até aí não caiu nenhum membro do meu corpo. Não me custa nada. Aí a pessoa pode dizer várias coisas. Por exemplo, não tem. Tudo bem, muito obrigado. O juiz vai tomar alguma providência. Ou então ela pode dizer, tem. Olha aqui.
Essa daqui é original? Veja, verifique que é original. Você tem uma cópia para me entregar? De repente ela tem uma xerox e ele entrega. O que você vai fazer com aquela xerox? Você vai escanear e jogar no processo. Certo. Ou, dá licença, eu vou tirar uma foto. Tira uma foto e lá na sua certidão você vai dizer que a pessoa lhe apresentou a certidão de óbito original, você fotografou e está dizendo que essa foto se refere àquela certidão original. Você acabou de resolver uma etapa simples do processo. Porque se você não faz isso, o juiz vai mandar intimar, o juiz vai mandar apresentar a certidão de óbito, ou então em algumas regiões o juiz ou o juízo tem acesso já aos cartórios de forma eletrônica que puxa a certidão de óbito, mas o oficial de justiça já estava lá, olhando para a pessoa, e o oficial só precisava pedir. Que a pessoa disse, pois não, está aqui. E eu ainda digo mais, né? Você falou assim, você teria uma xerox, né? Uma cópia para mim passar, para levar para poder escanear. A gente faz um PDF daqui mesmo. É a mesma regra, Faz a fotografia. é a mesma coisa que a gente falou sobre a obrigatoriedade legal. A lei não obriga, não é uma atribuição expressa do oficial de justiça, mas não é de ninguém. Sim. A lei não diz que isso é atribuição do juiz, do chefe de secretaria, do oficial de justiça, do analista. Não diz. Ela diz apenas que a comprovação da morte se dá com a certidão de óbito. E no caso do processo penal, que é mais grave ainda, a extinção da punibilidade se dá com a apresentação da certidão de óbito. Ora, eu não faço parte do juízo. Então a gente gosta de deixar essa questão no ar, porque é o clássico caso em que é um dever, mas não é uma obrigação expressa legal. Se eu deixar de fazer, eu vou ser punido? Não. Mas não custa fazer, não custa tentar, né? Há quem diga que, se não, de novo, né? Se não está expressamente escrito em lei, não compete a mim. E aí eu pergunto, quando você tão chega na duro, casa né? de alguém, você é obrigado a tocar a campainha? E se a campainha não funciona? Você é obrigado a bater palma? Você é obrigado a chamar pelo nome da pessoa? A lei não vai regulamentar isso. Pois é. É o óbvio. Aí a gente volta lá pro bom senso que a gente estava conversando mais uma vez. E olha só, a gente está falando de fotografia, depois vai para avaliação, depois vai para certidão de óbito. Vamos voltar. Você tem o script na mão, né? Tem. Diretor. Tenho sim, e já vou mandar um aqui. Alinha a gente aí, senão a gente fala um monte de coisa. Vamos alinhando. Mas tá bacana, o papo tá bacana. A gente falou o tempo inteiro de fotografia. Fotografia. Afinal de contas, Que bom, né? Estamos conversando sobre relatório fotográfico. Mas não é simplesmente fazer uma foto qualquer, né? Você precisa anexar algo bacana, com uma certa qualidade, né? E Até porque é o seu nome que está lá embaixo assinando. pois é, isso já me remete à questão de que você precisa fazer uma boa fotografia, uma qualidade bacana. Então tem detalhes cruciais que a gente precisa ter. Exemplo, limpar a câmera do telefone quando for tirar uma foto. Gente, né, Du? Limpa. E eu acho que eu aprendi isso com você. Pois é, cara. É uma bobagem que eu nunca tinha prestado atenção. Limpadazinha, porque senão não tem foco que resolva. A foto vai sair desfocada do mesmo Os jeito. telefones mais modernos, até quando a lente está suja, Ele avisa. ele reconhece e lhe avisa. Por um momento eu pensei que ele... Ligasse um limpador de para-brisa, Não, não. né? Ele dá uma notícia lá, pode ser que a sua lente está suja. Considere limpá-la. Mas não dependam do aviso do celular, não. Não, muito simples. E agora eu vou deixar uma dica para vocês. Quando for limpar, não utilize nada sintético. Utilize algodão. Porque aí você não arranha a câmera do seu telefone e você consegue limpar ele da melhor forma possível. Se for utilizar alguma coisa de nylon, só vai prejudicar e tem o risco de arranhar também o vidro da câmera. Fica a dica aí do T-Play. Merece a curtidinha. Olha Ó, curtidinha. Eu tenho algumas dicas também para complementar. Se você achar que é um bom momento, Por favor. tá. Eu prometi no início desse podcast que não é um curso de fotografia. Nós não vamos lhe ensinar a ser um fotógrafo. Mas quando a gente está falando de relatório fotográfico e anexar aos autos, nós temos aí 2 etapas. A primeira é capturar a imagem. Certo. E aqui tem algumas dicas de como capturar a imagem. Né? Basicamente você pensa, vou tirar uma foto, puxa o telefone do bolso, mira, aperta o botão e devolve. Você acabou de pular aí uns 5 a 10 etapas fácil. O segundo momento é pegar essa imagem depois de processada e como que eu faço agora para criar um documento e colocar no processo. Tá? Eu vou falar rapidamente do primeiro momento, que é capturar a imagem. E eu anotei aqui para
não fugir de uma ordem lógica. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não custa nenhum real. O celular já está no seu bolso. Ele já está com você na sua diligência. Você não paga nada para isso. Nem para comprar o equipamento e nem para revelar a foto. Que não tem 36 poses. Não precisa botar filme, e literalmente não custa nenhum real. E se a memória está cheia? Significa que você precisa limpar muito lixo. No seu telefone. Foto do WhatsApp, né? Desliga o download automático das fotografias do WhatsApp. Fotografia e vídeo, tira o automático. Ele enche o seu celular de porcaria. Deixa manual. Quando você clica, ele baixa. Principalmente as mensagens de bom dia, né? Mas sigamos. Vamos lá. Algumas dicas. Eu pontuei aqui enquanto o Mauro conversava, eu saía no que eu lembrava, que eu saía anotando. Então, editora, me ajuda aí. Dica número 1. Bota aqui uma legendinha. Dica número 1. O Cleiton acabou de falar pra gente. Limpar a lente do seu celular. Paninho, algodãozinho, limpou a lente do seu celular. Simples. Dica número 2. Eu vou passar bem rapidinho, tá? É enquadramento. Você vai tirar a foto de uma xícara, de um copinho, enquadre o copinho certo, deixa uma borda aqui de uns lados para você depois, se precisar, fazer uma edição. Se você for tirar a xícara, você não enquadra a mesa toda com o monitor no fundo, enquadra a xícara. Então, enquadramento no objeto que você quer fotografar. Dica número 3. Iluminação. O ambiente está muito claro, o ambiente está muito escuro, tem muita sombra, então se preocupe com a luz. Perceba o ambiente, perceba onde está o objeto. Né? Porque se estiver faltando luz, a sua imagem vai ficar ruim e não vai representar aquilo que você gostaria de representar. Deixa eu puxar aí um 3.1 do que você falou. Você falou de iluminação, então o pessoal também tem que ter cuidado o seguinte, de não apontar a lente do telefone para a luz. Porque senão você perde o objeto que você está querendo fotografar e a luz vai interferir na fotografia. Exemplo disso, você está num lugar onde o sol está a pino e você vai tirar a foto de algo que está na direção do sol. Então, automaticamente, a lente do telefone vai pegar a luz do sol e vai escurecer o objeto que você está fotografando. Então, faça o teste disso, tá bom? Então tá, dica número 4 é o foco. Foco da sua imagem. Já percebeu quando você tira uma foto e ela está meio borradinha? É porque você não mirou para o objeto que você quer fotografar e deu um clique ali na tela. O celular é automático, ele vai focar ali automaticamente, você espera ali 1 segundinho ou 2 e tira a foto, para ela não vir borrada. Principalmente para texto, né? Quando é documento. Texto, documentos. Dica número 5. Você fez tudo isso, está com foco, mas a sua mão está assim, ó, tá meio que mexendo, está meio que tremendo. Por mais focado que esteja o seu celular, a sua foto vai sair borrada, tremida. Então, estabilize a sua mão. Para um pouquinho. Você pode até pensar que é exagero, mas respira assim, ó. Prenda a respiração, era isso que eu ia falar. Foto. Pronto. Você não vai prender a respiração por 1 minuto. Você vai prender a respiração por 3 segundos, tira a foto e é isso aí. Dica número 6 é exposição à luz, que foi o que o Cleiton falou pra gente agora há pouco. Você tem muita luz, pode ser o sol, pode ser uma luz artificial por perto do objeto, você vai ver que o seu objeto está muito escuro, e a gente chama de estourar a imagem, né? Tem muita luz. Está estourando aqui a imagem. Eu não estou conseguindo capturar o objeto que eu quero. Dá um clique ali no celular. Da mesma forma que você iria clicar na tela para ajustar o foco, você clica e ajusta a luz. Exato. Significa que ele vai diminuir a intensidade de luz do sol ou da lâmpada e vai clarear o objeto que você quer fotografar. É automático. Todos os celulares fazem isso. Tá vendo? Muito bem. Olha a tecnologia aí. Dica número 7 é escala. Eu adoro falar sobre escala, porque quando eu tiro foto de um copinho, eu sei qual é o tamanho dele. Mas quando eu tiro foto de um objeto que eu não conheço, por exemplo, tem uma cratera aqui no meio da rua, e eu tiro foto só dela, sem uma referência do lado. E quando eu boto isso no relatório, eu não sei qual é o tamanho desse buraco. Se é um buraquinho ou se é um abismo. Certo. Então, escala. Pegue um objeto que você conhece o tamanho, uma caneta, um copo, uma folha de papel, uma garrafa de refrigerante, qualquer coisa que o oficial de justiça tem que rebolar, né? Tá no meio da diligência, o que eu vou achar aqui? E coloca do lado como referência. Aí você, se eu não sei qual é o tamanho dessa xícara e tem uma caneta aqui do lado, eu sei o tamanho da caneta, logo eu vou deduzir o tamanho do objeto que eu estou fotografando. Eu acho que todo mundo já passou por esse caso quando faz uma compra na internet.
Tem a foto do objeto, você compra, você pensa que é um negócio gigantesco, quando você vê uma coisinha. Uma tomada. Porque não tinha isso. Porque não tinha escala. Não tinha escala. Dica número 8. Quando você quer fotografar, quer registrar algum detalhe, algum defeito em uma parte de algum item, de algum bem. Arranhão, amassado, Alguma coisa quebrada, um vidro quebrado na janela da fachada de uma casa, por exemplo. Certo. Aí você vai e tira uma foto do vidro quebrado. Quando que eu vou identificar onde está esse vidro? Nunca. Então, assim, regra geral. Primeiro você tira uma foto panorâmica geral do bem, do objeto. Pode até colocar uma setinha. E depois você tira a foto do vidro quebrado. Aproximado, né? Aproxima. Então você junta duas imagens. Olha, nesta casa tem um vidro quebrado, nesse ponto. Olha agora o vidro quebrado como ele está. Serve para casa, para carro, para qualquer bem. E se tiver uma legenda, hein? Melhor Vamos ainda. falar dela, que é a próxima dica. Muito Dica bem. número, nem sei qual que é o número. Editora, ajuda aí. 9. Legenda. Legenda. Sempre que você colocar uma imagem, uma foto, qualquer coisa em relação a isso, escreva embaixo o que é aquela imagem. Todo mundo sabe fazer isso. E eu sempre cito. Você sabe, porque todo mundo aqui é formado, tem nível superior. E para você conseguir adquirir o nível superior, você precisa fazer um TCC. Isso. E para fazer um TCC, você precisa seguir a ABNT em relação às normas de redação oficial. E nessa norma diz lá, sempre que você apresentar uma imagem, você é obrigado a colocar uma legenda. O leitor agradece, ele vai saber o que é aquilo. Mesmo que seja uma legenda bem genérica. Por exemplo, imagem da fachada principal do imóvel. Imagem 1, tem que botar um número, né? Figura 1, imagem 1, ilustração 1, fachada principal do imóvel. Figura 2, a janela do imóvel que está danificada. Tá? Mesmo que isso seja óbvio, você já tem escrito acima. É como se você apresentar uma foto e batizar. E é muito fácil. O Word faz isso de forma automática, tá? Você não precisa ficar botando figura 1, figura 2, figura 3, ele faz isso automático. Claro que você tem que dizer o que é a figura. E eu acho que isso resume aqui um monte de dicas para capturar a imagem. E nem sempre a forma que você captura já de imediato com o seu celular é a imagem final que você vai transportar para o processo, né? Às vezes você precisa de uma edição rápida, mesmo que você não tenha capturado a imagem com o enquadramento, por exemplo, todo certinho, você vai no software básico de edição, corta as bordas que estão em excesso e deixa ele capturado direitinho. O celular já faz O isso. celular já faz isso. Você já então, corta, já edita. Até a legenda, se você quiser, você já coloca ali no celular. pode fazer. A gente vai falar já de Vai. aplicativos, alguma coisa assim, né? Mas assim, se por acaso você capturou a imagem e aquilo ainda não lhe agradou muito, você não precisa ser fotógrafo, mas ainda dá para dar uma melhorada, um tratamento básico na imagem. Em relação a enquadramento, em relação a cor, contraste, exposição, um monte de coisa. O que não dá para corrigir é quando você tira uma foto ruim. Uma foto tremida, uma foto sem foco, uma foto com luz estourada. Aí não tem software que ajude. Não dá. Então você tira uma foto de boa qualidade e, se quiser, faz um tratamento antes de colocar no seu relatório fotográfico, antes de juntar os autos. Isso. E olha, na primeira foto, talvez você precise pesquisar um pouquinho como fazer. Nas primeiras. Depois que você faz isso 1, 2, 3 vezes, vira automático. Você não quebra mais a cabeça e fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E fica muito bonito. E é tão fácil. É tão fácil. Pode não ser fácil hoje, nesse momento, agora que você está vendo esse vídeo, e você fala, como é que eu faço isso? Mas depois que você descobre uma ferramenta e se familiariza com essa ferramenta, é tão fácil. Mostra muito profissionalismo isso. Mostra técnica. Mostra que nós somos avaliadores, que nós somos qualificados. Por mais que você faça a sua diligência com todo o cuidado do mundo, não adianta se você não mostrar o resultado. E quando a gente fala de relatório fotográfico, não se assustem, não é um relatório, não é um TCC. É uma fotografia. São 2, 3, 4. Isso a gente chama de relatório fotográfico. Com o mosaico, com a legenda, dependendo do caso. O Daniel está dando um exemplo aqui de quais são os cuidados que a gente tem que ter com a foto. E eu quero falar do cuidado que a gente tem que ter na hora de devolver a foto. É a segunda etapa, né? É a segunda etapa. Presumindo que a gente já sabe tirar foto, na hora de devolver a gente tem 2 opções aqui. Uma única foto nos autos, como por exemplo, uma certidão de óbito. Vamos continuar esse exemplo. Eu nem preciso de legenda numa certidão de óbito. Eu só preciso de uma boa foto. Simples e objetivo. Até porque é material de texto, né? Perfeito. E ele vai ocupar a página inteira. Quando é um documento de texto, a gente vai usar uma foto
por página, vai ocupar a folha inteira. Certo. Nesse caso, extremamente prático, não precisa de edição, nem nada disso. Mas, se eu tenho várias fotografias de um objeto, de um imóvel, como o Daniel falou, o exemplo da janela quebrada, eu tenho a fachada e a janela e mais algumas fotos, é importante que eu coloque na mesma página. Então, eu vou pegar a minha página, vou dividir ela em 4, eu posso colocar 4 fotografias tranquilamente. O ideal é que eu tenha essas fotografias já em paisagem. Paisagem é sempre melhor para fazer relatório fotográfico. Eu posso colocar só 2, que vai ocupar perfeitamente em paisagem, ou eu posso colocar 4. Eu vou ter que lembrar de eliminar as bordas para fazer isso. Poxa, mas como é que eu vou fazer esse mosaico? Como é que eu vou fazer isso? Aí nós temos aplicativos de celular, temos programas de computador. O mais prático é utilizar o modelo no Word. O Daniel sugeriu agora, disse que tem a legenda automática, pega um arquivo do Word, faz um modelo com as caixas de 4 fotos ou 2 fotos e embaixo você coloca um campo de texto. E ali você já vai ter foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Para ficar bem prático isso daí, você pega um documento do Word e insere uma tabela. Inserir tabela. Aí ele vai dizer para você quantas linhas e quantas colunas. Você escolhe 2 colunas e quantas linhas você quiser. Porque em cada célula da tabela você insere uma imagem à esquerda, outra imagem à direita. E na célula abaixo você já bota a legenda centralizada. Por favor, já fica tudo centralizada. bonitinho. Tudo centralizado. Nas próximas células, o Word ele já deixa organizado para você. Próxima. Quebra de página. Uma imagem, outra imagem, legenda, legenda. Imagem, legenda, legenda. Se você ainda quiser, depois que você ajustar tudo isso, você configura a sua tabela e você elimina as bordas da tabela. Para ficar só as imagens e as legendas. Aí o leitor não sabe que aquilo é uma tabela. É só uma forma do editor facilitar a forma de inserir as imagens e as legendas. Outra dica, e eu vou parar por essa aqui. Quando você elimina as linhas da tabela do Word, vai parecer que as imagens estão soltas, porque as fotos não tem, vão ficar sem bordas, né? Coloca a O borda. meu professor me dizia, a imagem solta ela vai fugir do seu documento. Então, no subconsciente, acha aquilo meio estranho. Você seleciona a imagem e coloca uma bordazinha na imagem. Tem lá a caixinha, né? Propriedades, bordas, e adiciona a borda. Aí você seleciona a próxima imagem. F4. F4 é o melhor botão do Word, do Excel. F4 significa repetir o último comando. Se você deu negrito, F4 ele negrito. Se você salvou, o F4 agora é salvar. Se você inseriu borda, o F4 é inserir borda. O F4 é lindo. Então você faz isso na primeira imagem, seleciona todas as outras e ele já faz tudo isso para você. Como que você aprende isso? Fazendo. Ou baixando o modelo da internet. Ou Botar lá no baixando o Google, modelo da acha o modelo internet. pronto. Mas você precisa, o interessante que você sabe para você saber editar, manusear aquilo, é aprender a fazer o primeiro. Sim. Ah, outra dica. Dentro do próprio Word, ele tem um editor de imagem. Você consegue diminuir, aumentar, você corta do jeito que você quiser, você mexe. É muito fácil de mexer no próprio Word. Eu acho que é a ferramenta super básica. Terminou, salva em PDF. É clique duplo na imagem. Lá em cima, na direita, vai aparecer uma ferramenta cortar. Isso. Aí você só arrasta a borda das imagens e vai enquadrando o objeto, esticando. Se precisar cortar. Pois é, existem várias formas de fazer. O mais prático é fazer no Word, cria um modelo, baixa da internet, mas é importante ter um modelo lá para 4 fotos ou para 2 fotos. Isso também pode ser feito no celular. Para quem não quiser. Eu ia comentar isso também, que tem aplicativos que já criam mosaico. Tem um monte. Eu pesquisei um pouco até antes de fazer esse vídeo, porque eu queria um que fizesse o mosaico e já me desse a opção de colocar a legenda. Certo. Para eu não precisar nem ir para o computador. Tem. Eu achei um chamado Grid Art. Editora, Grid Art, por favor. É gratuito, tem propaganda, mas ele resolve o problema. Ele deixa você escolher o formato da página, deitado, em pé, A4, tamanho que você quer. Você pode deixar uma borda ao redor da fotografia. E ele tem a opção de texto. Agora é manual, você tem que clicar, arrastar, como se fosse você editando uma foto para o Instagram. É a mesma coisa. E fica legal. Eu prefiro fazer no computador, mas tem gente que prefere o celular. Tem vários aplicativos. Tem o Canvas para o celular, só que ele é muito complexo, tem muita coisa. E se você conhece algum aplicativo legal que faça esse mosaico, essa colagem, que faça a legenda, compartilha aqui com a gente, que a gente quer aprender também. Total. Eu peguei o seu telefone aqui para dizer para a galera o seguinte. Hoje em dia, por culpa do Instagram, ou não vou dizer nem a maioria, mas muita gente que vai tirar uma foto, pega o telefone e faz assim.
Bota o telefone no modo vertical, porque é o modo dos stories do Instagram. Então, não façam isso para o seu relatório fotográfico. Relatório fotográfico você deixa na horizontal, modo paisagem, e coloca suas imagens no modo paisagem no seu relatório. Isso aqui é só para Instagram. Tá? É modo paisagem, formato da televisão, formato que a gente já está acostumado a ver. É o que vai para os relatórios. Salvo se for um documento, óbvio, porque o documento, por natureza, é em pé. E aí eu quero fechar essa parte das dicas falando de documento. Eu já comentei, mas na hora que a gente digitaliza um documento, não é interessante a gente usar a foto original para juntar. Por quê? Ela sempre vem um pouco cinza, escura, e nós temos várias ferramentas que vão tratar essa imagem. A própria câmera dos celulares, em geral, já faz isso. Você já enquadra, ele já identifica que é um documento, aí você clica em digitalizar. Ele aparece a opção em amarelinho. Ele já corta para você pode ajustar o tamanho, ele já aumenta o contraste, já deixa o documento preparado para você. Remove sombra, que a gente vai evitar também. Aqui, né? Ele já faz as contas dele, deixa como se fosse uma xerox bem quadradinho mesmo. Isso. Não tirem simplesmente uma foto qualquer de um papel. Use a ferramenta do celular para digitalizar. Se ele não tiver essa ferramenta, use o CanScanner. É um ótimo aplicativo também, bem famoso. O próprio Google Drive também. Você segura em cima do ícone do Google Drive. A gente já discutiu sobre isso, sobre aplicativos em outro vídeo. A propósito, temos aqui um card. Se você quiser assistir um vídeo sobre aplicativos, temos outros. São os melhores aplicativos para diligência dos oficiais de justiça. Esse mesmo. Aqui a gente está só comentando para fotografia. Então, o Google Drive você segura em cima e tem lá digitalizar. Ele já trabalha a foto, já trata ela para documento, tá? E aí os documentos vão ficar bonitos no processo. Já salva, já fica legal. Que café gelado que eu acabei de tomar. Toma um quentinho que tá aqui. Ficou triste agora, não foi? Vou dar mais dica, não. Olha lá. Traz um café quentinho para ele que ele dá mais dica, tá? Então, vamos lá. A gente conversando essa ideia toda em relação à fotografia e de como utilizar aí tantos programas e aplicativos e computador e celular, mas eu deixei uma pergunta anotada aqui desde o início. Desde então a gente está conversando sobre fotografar objetos e fotografar pessoas. Tinha na tela. Você primeiro pede que a pessoa dê um sorriso espetacular. Smile. Por que você precisaria fotografar uma pessoa ou por que você precisaria de uma imagem de uma pessoa? Eu lhe pergunto. Você vai penhorar alguém. Talvez você vá apreender pessoas. Certo. Mas você necessariamente precisa fotografar aquele momento de apreensão, de busca e apreensão de pessoas, de menores. Né? E na comunicação eletrônica, você vai citar alguém. Por que eu preciso de uma foto no momento de uma citação? Quando a citação é feita por meio eletrônico, principalmente na esfera criminal, é muito aconselhável que você tenha a imagem da pessoa para juntar na sua certidão e dizer, olha, eu segui todos os procedimentos previstos em lei, e a gente pode até usar notas de rodapé, que contextualiza melhor, né? Certo. E a pessoa que eu citei, além de confirmar, além de eu verificar documento, além de eu ter todos os cuidados, é essa pessoa aqui, ó, dessa fotografia. Ela me enviou um documento, ou é essa imagem que aparece no perfil do WhatsApp, etc, etc. Estou juntando uma imagem que para uma citação, principalmente criminal, contextualiza muito melhor a comunicação por meio eletrônico do oficial de justiça. Nessa situação é especialmente importante porque a gente vai estar indo de acordo com o entendimento do STJ. Já decidiu nesse sentido, em que um dos elementos indutivos para a gente verificar a identidade é a fotografia. Pode ser a fotografia do WhatsApp ou a fotografia que nós pedimos. Eu faço muita citação criminal. Hoje, a maioria dos meus atos envolve isso. E eu sempre peço, insisto, e como se trata de uma ação penal, as pessoas costumam colaborar. Alguns não enviam, não tem jeito. Mas eu pedir não custa nada. A gente sempre tenta. Mas quando não envio, e se você puder e estiver disponível, né? Você baixa a fotografia do perfil do WhatsApp, se você estiver conversando por WhatsApp. Mas aí você está falando de uma questão criminal. Sim. E se for no civil?
você também pode fazer isso, mas o cuidado no criminal ele deve ser redobrado. Porque o que me vem à cabeça nesse sentido e a utilização do direito de imagem? Eu sabia que você queria chegar aí, quando você começou o assunto. Isso me vem à Direito cabeça. de imagem, Porque eu trabalho com isso, né? intimidade. Veja só, Então, para que serve o seu direito de imagem? Por que eu não posso divulgar a sua imagem? Porque você tem um direito sobre ele, sobre a imagem e, inclusive, um direito econômico, financeiro. Se eu divulgo essa imagem com essa finalidade, eu estou violando o seu direito. Certo. Mas veja só, divulgar. Temos 2 itens aí. Um, divulgação. Outro, fins comerciais. Certo. Vamos ficar só com divulgação, não vamos nem discutir os fins comerciais. Se eu não divulgo a sua imagem, não há violação de imagem. No momento em que eu coloco a sua imagem num processo, eu não estou divulgando. O processo, apesar de público, o conteúdo dele não é aberto. E a finalidade dessa imagem é específica para o processamento daquela ação. Então, não se pode falar em violação de imagem nesse sentido. Claro, se você se recusa a enviar a imagem, não tem o que fazer. Mas pegar a sua imagem do WhatsApp ou a sua própria fotografia em diligência, que eu acho que é onde você ia chegar, estamos numa diligência, vou tirar a sua foto ou de uma outra pessoa. Veja, eu posso filmar a diligência. A diligência é pública. Essa é a minha segunda pergunta, mas eu chego de a janela. Continue. A diligência é pública. Muita gente pergunta sobre isso. O ato de filmar, de fotografar, não viola a sua imagem, não viola o seu direito. O que viola é quando eu dou publicidade. Certo. Como este ato é público e eu devo descrevê-lo no processo, nada impede de eu juntar um vídeo, se for necessário. Veja, tem que haver uma necessidade também. Eu não vou colocar a tua foto sua da sua casa lá no processo simplesmente porque você é famoso e eu quero mostrar que eu intimei um famoso. Não. Eu vou mostrar porque existe uma peculiaridade e eu vou colocar na minha certidão. Pelo motivo A, B ou C, junto fotografia da pessoa internada, por exemplo, de um interditando, de uma constatação, é necessário para poder complementar o ato. Não há violação de imagem. Certo. E menor? Mesma coisa, não há violação de imagem. Se houver necessidade, você pode juntar a fotografia do menor. Agora, veja só, a gente está numa seara mais delicada. Por que eu vou juntar essa fotografia? Primeiro, se você tiver autorização, resolvido o problema. Tá? Segundo, se você tem uma resistência muito grande, você pode pedir autorização do juiz. Você tira a foto, a diligência é pública, você não pode divulgar. Se você tem uma dúvida específica quanto àquele caso, por exemplo, é uma ação civil, você pode consultar o magistrado, se ele tem interesse em você juntar a fotografia. Mas eu já adianto que isso não é divulgação indevida. Você não pode dar publicidade. Exatamente. Inclusive, essa fotografia, quando ela for juntada, ela pode ser colocada como item sigiloso, a depender do caso. Os processos são públicos, mas as pessoas em geral não têm acesso. Eu posso querer que somente o magistrado enxergue aquela fotografia. Eu não quero que não quero que a parte contrária veja. Se eu tiver a ferramenta nos autos, eu posso perfeitamente pegar a fotografia e apresentar ao magistrado que preside a ação. Certo? Entendi. Eu também te fiz essa pergunta, que é o que já junta com a segunda, porque tem um canal de YouTube que eu acompanho também, que tinha um delegado que ele fazia as diligências filmadas, sabe? Mas divulgava. Isso. Que a propósito vai passar a ser obrigatório para as polícias. Mas não para divulgar, para registrar como prova, como garantia de direito. Isso, é para criar prova da diligência. Ele vai fazer aquela diligência filmando, registrando, e o que ele vai fazer com essas imagens? Arquivar. Certo. Para o dia que der ruim, se der ruim, o cara pega ali e fala, não, a diligência foi dessa forma. Para evitar abuso de autoridade, para evitar uma série de questões. Entendi. Nesse caso, ele utilizava dentro desse canal do YouTube, né? Não sei se utiliza ainda, mas tinha um detalhe. Ele quadriculava o rosto. Perfeito. Para não ter identificação. Foi por isso que eu perguntei e era isso que eu queria também somar à pergunta, mas que você já esclareceu. Que era o sentido, no caso do menor, de você também fazer o efeito de borrar o rosto. Apesar de ser possível, como eu falei, não existe violação, é bom a gente ter um cuidado a mais. Sim. Coloca sigiloso, vê se realmente é necessário, pede autorização. Porque uma coisa é nós sabermos disso, né? Os colegas saberem disso. Mas quando você bate na porta de alguém e vai fazer uma penhora, por exemplo, qualquer diligência, e você está filmando ou você está fotografando, isso pode criar uma animosidade na pessoa. Sim. E até você explicar para outra pessoa que isso é naturalmente possível,
Que você não vai usar essas imagens para divulgar para nada disso. Não, é apenas uma prova da diligência. Dizendo assim para outra pessoa, se der ruim, vai estar registrado. Sim. Isso até meio que inibe a pessoa de botar as garrinhas para fora, né? Que popularmente falando. De começar a se exaltar e etc. Isso até inibe. Normalmente a diligência é um pouco mais comportada. E a gente já falou sobre isso num outro vídeo, que a editora vai colocar um card aqui, que chama Perigo nas Diligências. A gente deu várias dicas sobre diligências e essa é uma delas em que você pode portar uma câmerazinha para registrar a diligência. Está bem fundamentado lá, dá uma olhadinha lá depois. Isso também já responde até uma pergunta que eu também já queria fazer antes, que é assim, que eu creio que também cabe para os dois lados. Então, como pessoas, como objetos também. Se, no caso, a pessoa se negasse, né? Você não pode fotografar isso. Você não pode fazer. Pois é a alegação do direito à privacidade e intimidade. Mas, veja, esse direito não é absoluto. É um direito constitucional, mas não é absoluto. Onde é que ele termina? Ora, eu estou numa diligência judicial, Certo. a fim de apurar algo sobre aquele objeto, com uma ordem judicial, que não vai ter a imagem divulgada. Certo. Não é razoável você dizer que está tendo uma imagem violada. Você tem o devido processo legal, a ordem judicial e aquele objeto é objeto da diligência. Sim. Entende que não há de se falar em privacidade? Sim. O oficial de justiça já está dentro da sua casa. A sua privacidade já foi violada legalmente, legitimamente, seguindo o devido processo legal. Então, não há mais a privacidade, intimidade em relação à fotografia. Mas aqui eu tenho meu projeto arquitetônico que pode ser clonado. Se alguém clonar, você tem o direito de ação contra ela, mas você não pode presumir que isso vai ser utilizado. Então, o oficial ele tem que se atentar para tirar as fotografias realmente necessárias e divulgar jamais. Colocar nos autos aquilo que é necessário para poder caracterizar os bens, caracterizar o ambiente, caracterizar o imóvel, o entorno, numa avaliação, por exemplo, desde que necessária Não posso falar de avaliação. Diligência. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, que é busca e apreensão de veículo. Você, por algum motivo, precisou adentrar no imóvel, entrou na casa da pessoa com arrombamento ou com consentimento e você vai precisar fazer um relatório fotográfico. Qual é o objetivo desse relatório fotográfico? É caracterizar o veículo. Não faz sentido você, oficial de justiça, sair fotografando a casa, o cachorro, a área de lazer, a churrasqueira, a piscina do cara, os familiares, exceto se alguém estiver causando ali um tumulto na diligência. Certo. Mas então... E isso pode constranger também a pessoa, né, o morador. Por que esse cara que veio apreender o meu carro, que eu já estou bravo aqui, está tirando foto da minha churrasqueira? Não faz sentido e o bom senso aqui também chamando. Então é muito por aí. A gente já está numa diligência que é pública. Sim, sim. Basta você, oficial de justiça, também chegar para a pessoa e explicar isso para a pessoa. Porque ninguém gosta de oficial de justiça entrando na sua casa para cumprir ordem judicial. Então, eu estou fotografando, ou a diligência está sendo filmada, registrada. Porém, nada disso vai ser publicado, fique tranquilo, isso aqui só vai para o processo. Porque a outra pessoa pode ficar temerosa, né, se não conhecer esses detalhes. E creio que isso também se remete na mesma situação de você fazer um relatório fotográfico de um imóvel, né? Até mesmo com o exemplo que você deu em relação à janela. Né? Então, esses detalhes também de como fazer esse relatório fotográfico vai muito do que a gente está conversando assim, desde o início. Para imóvel, apesar da gente já ter colocado aquele card lá sobre avaliação, que ele não vai aparecer aqui agora, ele já apareceu, para imóvel, a gente a vistoria tem 3 etapas. A gente primeiro faz a vistoria da região do entorno, depois do terreno e depois da edificação e das benfeitorias. Mas é uma única vistoria, tá? Que ela contém essas 3 fases. E o quanto mais você colocar de imagens, de detalhes, não é quantidade de imagens, né? São imagens com detalhes diferentes e complementares, melhor fica para você caracterizar o bem. Por exemplo, essa residência aqui tem uma piscina, tem uma churrasqueira, tem vaga de garagem, tem um quintal, e você mostra. Certo. Agora, eu não preciso tirar 10 fotos da mesma churrasqueira. Né? Então, é o mínimo necessário para que você compreenda bem, para que você consiga caracterizar o bem de uma forma efetiva.
objetividade nas fotografias. Objetividade é um dos problemas que eu acho que eu comentei e que as pessoas às vezes não têm e exageram na quantidade de fotografias. Não é necessário, você tem que saber aquilo que realmente importa e colocar a quantidade de fotos que realmente importam, senão você acaba cansando o leitor e tirando foco daquilo que realmente é importante. Perfeito, perfeito. E também assim, quando a gente falou, fazer um apurado aqui, tá? A gente falou sobre os móveis, sobre os imóveis, e também o Mauro relatou a situação na qual ele pede a fotografia da pessoa, né? No caso do criminal. Uhum. Aí já pergunto também, isso no civil também é possível? É possível, perfeitamente possível. Vai garantir melhor a identificação da pessoa, vai evitar uma futura alegação de nulidade. Pode garantir até uma questão de segredo de justiça se você está tratando com uma matéria sigilosa. Fala, olha, eu preciso ter certeza absoluta que essa pessoa é o senhor. Sim. Tá? Vamos fazer uma chamada de vídeo, porque esse assunto aqui ele é sensível, é delicado. Uhum. Então esse cuidado vale a pena ter também no civil, a depender do caso. Sim, sim. Bacana todo esse papo sobre relatório fotográfico. Você vê quanta coisa tem para debater, né? A gente às vezes pensa que é algo muito simples de pegar o telefone e tirar uma fotografia, mas vê quanta coisa tem aí. Eu, particularmente, o Mauro sugeriu o tema. Aí eu olhei assim falei, poxa, Mauro, a gente vai falar, esse assunto é tão básico. Será que vale a pena a gente se reunir aqui, sentar e começar a discutir sobre relatório fotográfico? Isso é tão inerente da nossa... Não é bem assim. Temos até lei. Veja bem, né? Não é bem assim. Então, tem muito pano para manga. Quando a gente pega um assunto e começa a esmiuçar, sai muita coisa pra gente conversar. Sai cada detalhe. Cada detalhe, é isso. Estão levando isso muito a sério. E você? Como é que você faz seu relatório fotográfico? Conta aqui pra gente. Entre em contato com a Escola de Oficiais pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde você nos encontrar nas redes sociais, na internet, no Google. Fala pra gente como é que você faz seu relatório fotográfico e vamos compartilhar aqui algumas experiências e algumas práticas. Beleza? Se gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha, manda pros colegas e a gente se vê na próxima estreia da Escola de Oficiais. Um abraço e até o próximo. Qual é o objeto que você está fotografando? Fofo, não? Fotografando. Vamos fotografar a escala. Momento para o riso. Peraí, foi foda. É quando o fofão fotografa. Ele fotografa. Acabou com o item 7 aí. É o item 8. Foi. Fotografando. Bora, Curirim. O Curirim ficou vermelho agora. Essa foi daí eu moro pau pra cima. É o fofogra. Você recompõe. Respira que tá vermelho ainda. Aguinha pra dar Agora tem um brócolis já pra gente voltar. Fotografar. Pausa número 2. Foi mal. E eu só falei fofô. Eu não falei mais nada. Mas a gente complementa. A gente foi embora. Eu só falei fofô, aí... Não. Fofô não. Vamos. Já tivemos hoje o constatatatá e a fotografia. É o último take esse, hein? Eita, tem 20 minutos para você se repor. Recompõe-se. Ainda tem duas próximo perguntas, treinador. pô. Ai, bora. Bora. Próxima dica. Se você vai fotografar um detalhe em algum objeto, algum... Vamos lá. Outra. Você não tem o direito de Tá rir. olhando com a cara de cínico da p***. Velho, até tu. Você não pode existir aqui. Editora, tira essa escolete daqui. Tô tentando não rir, tem um tempo. Peraí.
querem um café? Vai fechar o Há make-off. 2 horas. Vai fechar o make-off assim. Vocês querem um café? Fecha, Luana, fecha. Eu sei que vai ser. Vocês querem café, Luana? E acaba.